Enfio estivesse aqui, entre a gente, vivo para valer, a sua graúna, com certeza, estaria bravejando e amaldiçoando os autores desse novo pacote. E a seu lado, sem dúvida, o bode Orelana e o cangaceiro Zeferino. Há um ano, no dia 4 de janeiro, Henrique de Souza Filho, que lutou durante 44 anos de sua vida contra a hemofilia, não resistiu à AIDS e morreu. Depois de 6 meses de internação. Foi a última entre as inúmeras batalhas que o Enfio travou. No começo dos anos 70, quando todo o país estava mergulhado na escuridão da ditadura de Costa e Silva e do Médici, Enfio apareceu com Fradiim, irreverente, destemido e o maior quebrador de tabu do mundo, como dizia o próprio autor. Naquela época, o mar não estava para peixe, assim como não estava para a democracia, liberdade e o direito de exercer as mínimas garantias constitucionais. Era difícil falar. Quando se conseguia, havia pouca chance de se colocar para fora e alguém ouvir as angústias e os nossos conflitos sociais. Foi com o baixinho que Enfio pôde vomitar seus demônios contra os nossos inimigos comuns. E desse jeito, ao longo de 2 décadas de carreira, Enfio transpirou por todos os seus poros um humor atrevido, através de personagens insolentes e inteligentes. Quando o povo brasileiro, meio capenga ainda, começava a se levantar pela democracia, Enfio retratou, através de Ubaldo, a paranoia daqueles mais afetados pelo golpe de 64. Abraçou todas as bandeiras de luta. Foi incansável militante pela anistia. Não só pelo seu irmão Betinho, que estava banido do Brasil pelos militares, mas por todos os outros combatentes. Boa noite. Traços que não se esquecem. Personagens que marcaram época na história do cartoon no Brasil, como os Fradinhos e o Baldo o Paranoico. Presente nas lutas, ele nunca desistiu. Henrique Souza Filho, o Enfio, é o nosso assunto de hoje. Vamos conhecer os nossos convidados. Se gosta do batuque, tem que me ouvir. Se gosta do batuque, tem que me aturar. Se gosta do batuque, tem que me ouvir. Se gosta do batuque, tem que me aturar. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu queria começar perguntando se Enfio foi o mais político dos cartunistas brasileiros, Mira? Eu não sei se ele foi o mais, mas com certeza ele foi o mais engajado e ele foi aquele que definiu uma postura no meio dos cartunistas que eu considero importantíssima e tento seguir, que é de você ter um lado. Certo. Enquanto, tomar partido. Isso, tomar partido, ter suas bandeiras e colocar. É claro que é uma posição difícil, porque no meio dos cartunistas tem uma certa barreira em relação a isso. Então, os cartunistas falam assim, no meu caso, por exemplo, que faço charges fiz a favor do governo Lula, faço a favor do governo Dilma, porque considero que tudo que esses governos trouxeram na parte de distribuição de renda, de políticas sociais, é importantíssimo para o país crescer, eu ponho isso nas charges. Sim. E os chargistas não gostam, porque o chargista ele tem essa pseudo-postura de neutralidade. E eu acho que, tudo bem, os que querem ter neutralidade, que tenham. E é compreensível, porque muitas vezes você trabalha num jornal grande e esse jornal não vai permitir que você faça uma charge a favor. Até porque tem-se a pretensa definição de que a charge é sempre contra. Porque, na verdade, a palavra charge vem do francês, que é carga, né? Ataque.
ataque. Mas eu acho que numa situação em que a gente está colocando os avanços que a gente teve e a possível perda desses avanços, eu acho que a gente tem que parar com essa conversa e realmente mostrar de que lado a gente está. E o Enfio fez isso muito bem. Agora, me diga uma coisa, Carlos Fernandes, você trabalha há quase 30 anos no Diário do Grande ABC. Diário do Grande ABC. Dá para fazer exatamente o que você quer ou tem algumas dificuldades? É uma boa pergunta. Nem sempre dá, né? Eu vou até citar uma passagem. Teve uma época que era estava estampado nos jornais um garoto sem os braços, né, da guerra. Era a guerra do Bush com o Saddam Hussein. Né? E isso era numa sexta-feira, né? E no sábado seria a malhação do Judas. Então daí eu tive uma ideia, falei, eu vou colocar o garoto ali, sem os braços, e no poste o boneco do Bush, e do outro lado o boneco do Saddam. E o garoto sem os braços e o porrete no chão. Então ali mostrava... Forte. Era forte, né? Eu gostei da ideia e ia sair justamente naquele dia, né? Falei, porra, é uma charge legal. Levei pro editor, não. É muito forte, não sei o que lá. Coloca os braços no garoto. Falei, mas essa imagem, todo mundo viu o garoto sem os braços, né? Daí falou, não, coloca o garoto com o braço, assim, mamãe mandou bater nesse daqui. Então ficou totalmente sem graça. Às vezes as melhores charges ficam na gaveta, né? Eu guardo, às vezes você leva para o editor 4, 5 ideias, né? E às vezes nem sempre... Se aproveita exatamente o que você quer, né? Lá no Diário a gente é até bem afinado com o editor, né? Principalmente agora, então... Tá dando para fazer sempre, sempre escolhe o que a gente fala a mesma língua. Força a barra ali um pouquinho. Fala a mesma língua. Agora, Bira, eu queria que você me explicasse qual é a diferença entre charge e cartoon. Que eu cheguei aqui já falando, quando você faz charge, não, peraí, charge é uma coisa, cartoon é outra. Explica pra gente. Bom, a charge, os dois são desenho de humor. A charge, ela passa a ser charge quando você retrata algum fato acontecido e que foi noticiado pela TV, jornal ou rádio. E que pode ser sobre qualquer assunto, pode ser sobre religião, sobre futebol, sobre esporte qualquer. Economia. Então, virou piada, aconteceu, quer dizer, um fato que aconteceu, foi noticiado, virou piada, é uma charge. E isso mostra o seguinte, que a charge ela fica datada, como o Fernandes estava falando aqui antes. E, além de ser datada, ela depende da pessoa estar acompanhando os fatos para entender a piada. Precisa ter uma referência. Exatamente. Então, uma pessoa que não acompanha noticiário nenhum e abre um jornal e vê a charge, muitas vezes ele não vai entender do que está se tratando. Já o cartoon, ele é genérico. Então, ele é um desenho de humor que retrata uma situação genérica e que, exatamente por aí, quase sempre o cartoon não tem texto. Certo. E muita gente fala, o cartoon é mais sutil e tal, ou às vezes não é tão engraçado quanto a charge, porque a gente está acostumado a piada com texto. Sim. E o cartoon não tem, até porque, como a gente faz cartoons para os salões de humor, que muitas vezes são internacionais, eles querem que todo mundo entenda, e aí que a língua não seja uma barreira para você entender a piada. A imagem seja forte o suficiente, né? Exato. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. O sangue de barata, como era chamado pelos moleques da esquina por causa de sua hemofilia, travou uma briga diária contra a injustiça e o preconceito. É verdade, ele mesmo revelou. Corri perigo de vida nesses 20 anos. Foi esse sangue de barata um dos mais importantes lutadores pelas diretas já no Brasil. Pena. Morreu sem ter visto esse sonho. Mas pôde execrar todos os que traíram o desejo popular com a ida ao colégio eleitoral, elegendo Tancredo e Sarney. Nos cantos da vida, dizia aos seus colegas Laerte e Glauco: aprendam que o traço tem que obedecer às ideias e não o contrário. E que tem hora de ficar sério e hora de esculhambar a seriedade. Enfio foi um homem sério, mas sempre bem-humorado. Desde o início que eu tenho uma vocação para marginal, para essa pessoa que
que não pode fazer nada direito porque se fizer vai contra todo mundo, aqueles negócios que eles vivem dizendo. Enfim, hoje eu estou mais do que nunca porque estou no PT marginal. Eu estou apenas junto de 130 milhões de pessoas que não vão participar de nada. Foi assim no Pasquim, revista Isto É, na TV Homem e em todos os seus trabalhos. Carlos Fernandes, eu vou te interromper aí um pouquinho, te perguntar uma coisa, relembrar um pouquinho. Bom, o Enfio passou pelos principais órgãos de imprensa do país, passou até pela TV Globo, hoje é tão difícil da gente imaginar isso, né? E ele não poupou ninguém, não poupava ninguém, ele falou do Simonal, ele fez um desenho no Pasquim que era um dedo duro. A Elis Regina foi fazer show para a Olimpíadas do Exército, ele fez uma charge enterrando Elis, tal. Ou seja, ele não tinha o menor receio de fazer inimigos, né? Agora, para você fazer humor do bom, você precisa ter esse espírito, realmente não ter medo? Tem que ter coragem, né? Eu já sofri algumas, assim, ameaças de... como que fala, de processo, né, do prefeito aqui de São Bernardo, que era o antigo prefeito, William Dib, não, aquele baixinho, como que é o nome dele? Não vou poder É o William Dib mesmo, né? Não, tem o Maurício Soares. Maurício Soares, né? O Maurício Soares. Foi uma vez que eu fiz uma charge, que era o Vicentinho, o Vicentinho estava fazendo dupla com outra pessoa que eu não lembro quem era, né? Então eu fiz um de Batman e o outro de Robin. E eu fiz o Maurício Soares de Coringa, né? E ele não gostou, levou pelo lado pessoal, daí ameaçou processar o jornal. Até uma vez ele encontrou um colega meu que trabalhava na redação e falou assim, avisa o Fernandes que eu vou processá-lo. Não, quem avisa depois, no processo. Hoje mas depois, é verdade, depois não acabou nada. Você acha, Bira, que era mais difícil ser cartunista naquela época de censura brava, assim, época de ditadura, tudo isso? Quer dizer, um cartoon podia, ele foi ameaçado, mas um cartoon, ou um desenho, ou uma charge, podia levar a pessoa à prisão, né? Podia, inclusive... Era mais difícil do que hoje? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a gente corria o risco que ainda corre hoje. Eu tenho amigos lá de Campinas que trabalhavam comigo no Diário do Povo. Um foi processado por um cartoon, aí no caso era um cartoon mesmo que ele fez, só que retratava uma situação que tinha uma coluna que chamava-se Nos Bastidores, alguma coisa assim. E aí a jornalista chegou com o texto, passou, e ele fez um cartoon sobre aquilo. E ele nem conhecia a pessoa que tinha sido feito, o cara estava paquerando uma garota no elevador e o namorado estava do lado. E quando o cara viu que ele estava ali dando uma paquerada, ele foi para cima do cara e o cara falou, não, peraí, eu não gosto de mulher. E o cara deu uma desmunhecada. E o Da Costa fez esse desenho. O cara processou ele. Da Costa de Santos, né? Que agora está em Santos. E assim, ele não tinha o nome do cara, mas o cara se sentiu, quer dizer, ofendido. A própria história retratada. Mas na verdade ele deu uma afinada, né? Ele amarelou ali, ele fez aquilo. Então você vê que é um cartoon inofensivo, com uma pessoa que não é uma pessoa poderosa, e o cara foi atrás. Mas aconteceu uma coisa interessante, eu falei com o Enfio uma única vez, né, na minha vida, foi numa reunião no PT, eu estava indo para uma reunião de comunicação, e ele estava lá, e estava uma multidão, né, então onde o Enfio passava, aquela multidão, e eu conseguia ali nadar no meio da multidão, chegar perto dele, apertar a mão e falar, Enfio, eu sou Bira, sou chargista. E ele olhou para mim e ele falou assim, boa sorte, parabéns e se prepara, porque a luta é dura. E aí a gente se afastou de novo, né, porque a multidão empurrando e tal. E eu acho que ele tinha razão. Vamos botar música nessa conversa? Vamos lá. Vamos lá, meninos? O que vocês vão tocar? Cantar Favela, Favela, música do festival, né? a música que está concorrendo no festival aí do Sindicato dos Metalúrgicos. E o Márcio que representou lá e pegamos o segundo lugar aí na primeira eliminatória. Samba de minha autoria, Robson Capella e Anderson Vaz. Vamos ouvir? Vamos lá. Chega você.
Eu piso em chão de terra, é a favela. Tem beco e tem viela, é a favela. Por fora e por dentro da janela, é difícil a vida nela. Tem travessia na pinguela, é a favela. O povo daqui é de bom coração, batalha pra poder ganhar o seu pão. Mas essa imagem não vai pra TV, a sociedade da elite só vê o sofrer. Traficantes, crianças de armas na mão, tiroteio, a bala que mata o irmão. A tal guerra, polícia contra ladrão, e a revolta aumenta no coração. Eu piso em chão de terra, é a favela. Tem beco e tem viela, é a favela. Por fora e por dentro da janela, é difícil a vida nela. Tem travessia na pinguela, é a favela. Eu pergunto a Brasília onde isso vai dar. A impunidade não pode calar. O grito do povo é contra a opressão. A democracia parece ilusão. É só ver, o sistema é má de corrupção. Hierarquia política é podridão. O dinheiro andando em falsas mãos. E o povo é só interrogação. Por isso que eu piso em chão de terra, é a favela. Tem beco e tem viela, é a favela. Por fora e por dentro da janela, é difícil a vida nela. Tem travessia na pinguela, é a favela. Tem travessia